Os meus companheiros que estão aqui, pastor Ramon, que é um querido, pastor Gleice pelo convite, muito obrigado, viu, pastor? Deus abençoe o senhor. Eu estendo os meus agradecimentos também ao pastor Lucas, né? O pastor Lucas está atendendo uma congregação aqui do campo, por isso que ele não veio hoje, mas aí a minha gratidão vai se estender ao senhor, pastor Gilmar. Muito obrigado, viu? A todos os irmãos, Deus abençoe. Meus queridos, eu quero ler um versículo com os irmãos aqui, quero estender uma ministração aos irmãos para edificação de todos. Hoje é culto com os varões, e esse versículo ele é grande, só que eu quero pedir aos irmãos paciência para ler comigo essa passagem, porque eu acredito que nós vamos explorá-lo e nós vamos extrair muita coisa daqui, amém? É muito grande o versículo, mas eu confio que os irmãos vão abrir a Bíblia de vocês e vão ler comigo, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 17. É um dos maiores versículos da Bíblia. É muito grande, mas nós vamos lê-lo. Eu estou igual Eliseu hoje, meu amor. Preciso de você fazendo ali a harpa. Amém? O que o senhor quiser. É muito grande, mas nós vamos ler. Quem encontrou aí diz amém. Se você perceber que o irmão que está do seu lado não abriu a Bíblia, cola com ele para ler a Bíblia com você. Crente que vem para a batalha sem a espada está fadado a perder a guerra. Abra sua Bíblia aí junto com alguém, leia a palavra de Deus junto com ele. Quem encontrou, mais uma vez, diga bem forte, amém. A minha versão diz assim, olha que versículo grande: orai sem cessar. Eu vou contar até 3 e toda a igreja vai ler, independente da versão que você usar. Vamos lá? 1, 2, 3. Somente as mulheres. 1, 2, 3. Só quem tem certeza que é macho. 1, 2, 3. A igreja que vai subir para o céu, a última vez. 1, 2, 3. Orai sem cessar. Olhe para alguém que está ao seu lado, gentilmente, com muita generosidade, mas olhe para alguém que está perto de você e fala para ela assim: não para de orar. Toma o seu assento, glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não ore até Deus ouvir a sua voz, ore até você ouvir a voz de Deus. A oração ela vai trazer para você uma sensibilidade de um mundo ao qual nós não compreendemos sem a presença do Espírito Santo. Então nesse momento, para você não perder a graça de Deus sobre a tua vida e nem aquilo que o Senhor tem reservado para nós, olhe para os meus olhos azuis aqui, foque em mim, que eu acredito que o Senhor vai continuar a falar com todos vocês, amém? Irmãos, a oração é uma disciplina que o Espírito Santo tem nos conduzido a jamais abandonar. Jesus em Mateus capítulo 6, ele fala sobre as esmolas, ele fala sobre ofertas, ele fala sobre jejum, mas ele também fala sobre a oração. Eu quero fazer uma pergunta que não é indelicada, mas é uma pergunta necessária. Quem aqui orou hoje? Glória a Deus. Irmãos, Billy Graham dizia que feliz é o homem que aprendeu a ir todos os dias a Deus diante da oração. Se tem uma coisa que Satanás quer quebrar em nós, é o altar da oração. Satanás ele quer quebrar o altar da oração. Ele quer que os crentes venham para a igreja sem orar. Eles querem que o crente seja crente sem orar. Ele quer que o crente cante sem orar. Ele quer que o crente pregue sem orar. Ele quer que o crente busque a Deus sem orar. Ele quer que o crente diga ou pense que vai para o céu sem oração. O que o diabo quer arrancar de nós é o altar da comunhão. Eu aprendi que quando a gente ora antes é dependência, quando a gente ora depois é gratidão, quando a gente ora em todo o tempo é comunhão. E o que o diabo quer quebrar em nós é a comunhão que temos com Deus através do poder da oração. Tem um hino da harpa que fala: guarda o contato. E eu
mantenho esse hino no meu coração e na minha memória, eu tenho que guardar o contato com o meu Salvador. Se as trevas vierem contra nós, eu guardo o contato. O Lula ganhando, eu guardo o contato. Bolsonaro ganhando, eu guardo o contato. Fulano indo, eu guardo o contato. Fulano vindo, eu guardo o contato. Com dinheiro, eu guardo o contato. Sem dinheiro, eu guardo o contato. Empregado, guardo o contato. E desempregado, guardo o contato. Estou na guerra, estou guardando o contato. Estou no confronto, eu guardo o contato. Estou no conflito, eu guardo o contato. Eu estou doente, eu guardo o contato. Eu estou sem nada, eu guardo o contato. Estou exaltado, eu guardo o contato. Estou humilhado, eu guardo o contato. Estou vazio, eu guardo o contato. Estou sozinho, eu guardo o contato. Eu estou com Deus, guardo o contato. E sem Deus, eu vou guardar o meu contato também, para que Ele venha até nós. Quem aqui entendeu que tem que guardar o contato com Deus, em nome de Jesus? Aleluia! Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo de Deus aqui. Em Tiago capítulo 5, verso 16, a Bíblia vai dizer assim, ó: ei, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A tua língua não tem poder, mas a tua oração tem. A tua mão não tem poder, mas a tua oração tem. A tua vida em si não tem poder, mas a sua oração tem. Não deixa o altar da comunhão ser quebrado. Deus ouve oração de criança, Deus ouve oração de obreiro, Deus ouve oração de obreira, Deus ouve oração de mulher, Deus ouve oração de homem, Deus ouve a sua oração independente de qualquer lugar onde você esteja. No Salmo 139 o salmista fala: se eu estiver no profundo do abismo, Ele me encontra. Se eu estiver no mais alto monte, lá Ele me enxerga. Não tem lugar que consiga impedir a sua voz de chegar até o trono de Deus. Você crê nisso, meus irmãos? Aleluia. Um dia chegaram para o Tozer e falaram assim: professor, o que é mais importante, a oração ou a Bíblia? O que é mais importante, a oração ou a Bíblia? Aí ele respondeu para o aluno dizendo assim: o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? A oração e a Bíblia tem que andar junto, porque se você ora sem ler a Bíblia, você vai orar errado. E se você só lê a Bíblia e não ora, você vai se tornar um crente carnal. Agora, se você ora e lê, você se torna um crente espiritual e poderoso em Deus. Irmão, quando eu falo da comunhão da oração, eu estou falando de você atender ao chamado de oração com Deus. É acordar orando, é dormir orando. Eu não estou falando de você orar 1, 2 horas por dia não. Se você puder, ore. Agora, se você puder, olha só, separar 15 minutos do seu dia para estar em comunhão com Deus em oração, a tua vida ela vai mudar. Olha só, eu ouvi uma frase um dia que falava assim: não saia do seu quarto pela manhã até que as suas coisas com Deus estejam resolvidas. Os seus assuntos com Deus precisam estar apresentados no momento em que você acorda. Pastor André, eu não tenho tempo para orar. Não é que você não tem tempo para orar, é porque Deus não é a sua prioridade. Eu aprendi que quando você trata Deus como prioridade sua, Ele vai tratar você como prioridade dele. Quando você coloca Deus na sua lista de prioridade, você vai aprender que Deus não pode estar na terceira e nem na segunda colocação. Ele tem que estar em primeiro em tudo. Você precisa compreender que quando você começar a colocar Deus como prioridade, o céu vai se abrir onde você estiver. A vitória vai chegar ao qual você precisar. Muitas das vezes nós reclamamos que nós não estamos sendo espirituais o tanto quanto deveríamos. Reclamamos que a unção não está descendo, a graça não está se manifestando. A falha não está no Espírito Santo. A falha está em nós, que abandonamos o nosso altar de oração. Olhe para alguém que está ao seu lado, por favor, porque nós não viemos cultuar sozinho. Nós viemos cultuar com os nossos irmãos que estão cheios de autoridade e de unção, e que teve o privilégio de sentar do seu lado. Então olha para esses olhos verdes que sentou perto de você e diga para essa pessoa: não abandona o altar da oração. Por favor, olhe para alguém e diga: não abandone o altar da oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus,
Oh, glória a Deus. Tem muita gente que entra na igreja, mas não entra na presença. Tem muita gente que entra no culto, mas não entra na presença. Tem uma diferença. Quando você entra no culto, qualquer outra coisa pode ser mais importante. Agora, quando você entra na presença, você pode estar em qualquer lugar geograficamente, você vai conseguir sentir a presença de Deus onde você estiver. Eu quero convidar você, irmão, não entre na igreja, entra na presença. Não entra no culto, entra na presença. Olha que interessante, Jesus em Mateus capítulo 6, ele fala de 3 ambientes. Ele fala sobre 3 ambientes. Ele fala que os fariseus oravam nas praças, mas ele olha para os discípulos e fala: vocês vão orar diferente. Quando vocês quiserem falar com o pai de vocês, entra no quarto, e no secreto, quando você estiver lá no secreto, o teu pai vai ouvir a sua oração. Então Deus, ele está me ensinando algo aqui. Ele está falando assim: sai da praça, ninguém precisa ver você orar. Sai da praça, ninguém precisa enxergar você orando. Quem tem que enxergar você clamando é o pai que te vê em oculto. Quando você sai da praça, você entra no quarto. Quando você entra no quarto, você entra no secreto. Eu aprendi que quem entra no quarto tem um céu aberto sobre a cabeça dele. Aleluia. Ninguém vê você orar, mas tem um Deus que enxerga a sua oração. Eu vou repetir para os irmãos: ninguém vê você orando, ninguém vê a tua comunhão com Deus, mas existe um Deus no céu que está ouvindo o teu clamor. Tem 3 coisas que não podem faltar na sua oração. Quantas coisas não pode faltar? Lágrimas, gemidos e sinceridade. Ô irmão, olha aqui para mim. Eu estou pregando para quem ora. Quem não ora, essa palavra é chata. Quem não ora, essa palavra não vai ter serventia nenhuma. Agora, para você que é de oração, olha aqui para mim. Deus me tirou da minha igreja hoje para mandar uma resposta para você. A resposta é: a sua oração não está sendo desprezada perante Deus. Porque quando o crente chora, é porque ele está colocando o coração dele na oração. Não importa a posição do seu corpo, o que importa é que você tem que colocar o teu coração no altar. Você ora em pé, Deus ouve. Você ora sentado, Deus ouve. Você ora andando, Deus ouve. Você ora de joelhos, Deus ouve. Não importa a posição do seu corpo, o que importa é que você tem que colocar o teu coração na sua oração. O problema é que os crentes estão orando e não estão colocando o coração. A gente está orando automático. Parece que a gente já tem uma oração gravada na cabeça. E Deus, ele não quer a tua palavra, ele quer o teu coração. Lágrima, a Bíblia diz no Salmo 51 verso 17: se Deus quisesse sacrifícios, eu daria. Mas Deus, ele quer um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito, Deus despreza muita coisa, menos um crente que chora. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui, pastor Ramon. Deus, ele não despreza crente que chora, irmão. Deus não despreza crente que se derrama. 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia diz que havia uma mulher se derramando perante o altar. Havia uma mulher se derramando perante o altar. E eu sei que nessa igreja tem pessoa que se derrama também. Deus, ele não quer a tua palavra, Deus, ele quer o teu coração. Coloca o teu coração na sua oração em nome de Jesus. Aleluia. Se derrama, se derrama, se derrama, se derrama, se derrama, se derrama. Aqui não tem placa proibindo você de buscar. Aqui não tem placa proibindo você de abrir a sua boca. Aqui não tem placa proibindo e corrigindo você a não gritar, a não clamar. Não importa se a tua oração é em silêncio, não importa se a tua oração é gritando, não importa se a tua oração é um clamor. O que importa é que, independente daquilo que sair de você nessa noite, Deus está ouvindo a sua oração. Não pode faltar lágrima, não pode faltar gemido. E o gemido, a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8 verso 26, que quem produz é o Espírito Santo. Olha como está escrito ali no versículo, ó. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois a gente não sabe orar. Irmão, ninguém aqui sabe orar.
Mas hoje o Espírito Santo está descendo sobre você. Ai que caia. Oh irmão, muitas das vezes, pastor, eu aprendi que a gente para de orar porque a gente pensa que Deus não está ouvindo a nossa oração. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Abre uma aspas. Daniel capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel estava num propósito com Deus e não vinha resposta. Eu sei que tem crente aqui que é de propósito. Tem crente aqui que faz propósito com Deus. Tem ou não tem? Tem crente aqui que ainda desce na casa do oleiro e ainda jejua, ainda busca, ainda tira um momento com o Senhor. Daniel estava mais de 21 dias, quase 21 dias orando e buscando resposta de Deus. De repente desce Gabriel. Não sei se vocês creem em anjo, irmão. Olha só que lindo. Anjo, quando sai do céu para vir para a terra, ele sai com um propósito. Propósito de quê? De servir um crente que está orando. Daniel, desde o primeiro momento em que você dobrou o joelho, que você colocou teu coração, olha a palavra que ele usa, colocou teu coração para orar, a resposta veio. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Sabe o que significa? Antes de você levantar um clamor, Deus já tinha resposta. Antes de você pedir para Deus resposta, Ele já tinha uma para te dar. Você nunca vai pegar Deus de surpresa. Quem é crente de oração aqui está entendendo o que eu estou pregando? Aleluia! Aleluia! Aleluia, irmão! Desde o primeiro momento em que você colocou teu coração para falar comigo, Daniel, Deus já tinha mandado resposta. Deixa eu te falar, Deus tem uma resposta para cada oração feita. Deus, Ele não fica com a boca fechada para diante de crente que não para de orar. Se você não parar de orar, Deus também não vai parar de responder você. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso? Jeremias capítulo 33, verso 3, a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O Deus que você serve é o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Olha só que lindo isso. Daniel capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz: Ele estabelece as horas e os tempos. Ele tira rei e Ele estabelece rei, mas o seu trono permanece para toda a eternidade. Deus está falando com você. A tua oração subiu ao céu. Irmãos, vocês me desculpem, mas toda igreja que eu vou pregar, eu prego dessa forma. Eu prego dessa forma porque eu não sei quando é que eu vou pregar de novo. Então, em nome de Jesus, olhe para mim e tome posse dessa palavra. O Deus que você serve é o Deus que ouve o teu gemido. A tua mulher não ouve, o teu esposo não ouve, os teus filhos não ouvem, ninguém ouve. Mas tem um gemido subindo perante Deus que Ele está escutando. Ele está escutando o teu gemido. O gemido vem quando a gente não tem palavra. O gemido vem, irmão, quando a gente não consegue articular verbetes, frases, orações. Bom é quando o crente desiste desse negócio de fazer uma oração bonitinha e resolve falar: Jesus, eu vou me derramar. Eu vou me derramar. Irmão, o crente quando se derrama, a gravata vai junto, a credencial vai junto, a chapinha vai junto, a maquiagem vai junto, o orgulho vai junto, a soberba vai junto, a arrogância vai junto, a fraqueza vai junto. Ah, meu Deus, quando nós decidimos nos derramar. Eu estou numa igreja que não tem vergonha de se derramar. Eu estou pregando para uma igreja que não tem vergonha de se derramar e de se prostrar. Você está sentado olhando para mim, mas você está se derramando aí por dentro, porque Deus está respondendo a sua oração aqui nessa noite. Oh glória, oh glória. A mesma distância que existe entre o céu e a terra é a distância que existe entre o teu joelho e o chão. A mesma distância que existe entre o céu e a terra
É a mesma distância que existe entre o teu joelho e o chão. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, você precisa entrar no sobrenatural de Deus primeiro. Teve um homem que chegou numa mulher e falou assim: eu não entendo porque que você ora tanto. Você ora de manhã, ora à tarde, ora à noite. Por que você ora tanto desse jeito? Ora de madrugada. Por que você ora tanto desse jeito? O que você ganha orando? A irmã olhou para o homem e falou assim: eu não ganho nada, eu só perco. Perco minhas dúvidas, perco minhas fraquezas, perco minhas derrotas, perco tudo. Eu vou perdendo, vou perdendo lágrima, eu vou perdendo gemido. Mas ao mesmo tempo que eu vou perdendo, Deus vai colocando em mim a certeza e a convicção da minha vitória. Porque ainda que o meu gemido saia da minha boca, Deus compreendeu cada palavra que saiu dela. Sinceridade é o terceiro ponto que não pode faltar na sua oração. Porque quando você é sincero perante o Senhor, quando você trata a Deus com sinceridade, Ele olha para você e Ele vê você de forma diferente. No Salmo 51, o salmista Davi fala: Deus ama a sinceridade no íntimo. Deus ama a sinceridade no íntimo. Irmãos, Deus está convocando a cada um de nós para um altar de oração. Efésios capítulo 6, verso 18, a Bíblia vai dizer assim, ó: e orando em todo tempo. E orando em todo tempo, com toda oração e súplicas no Espírito. Agora tem duas coisas que eu aprendo nesse versículo. Primeira coisa, não tem tempo de orar. O tempo de orar é todo tempo. Olha que interessante. Eu não entendo crente que vive sem orar, porque eu entendi que é só orando que a gente vive. Ok? Não tem tempo para orar. Não, agora é o tempo de orar. O tempo de orar é todo tempo. Deus quer ouvir a sua voz. Deus está com saudade de ouvir você orar. Deus está com saudade de ouvir o seu clamor. Deus está com saudade de ouvir o seu coração ardendo em chamas. Orando em todo tempo, em todo tempo. Não é o tempo de orar que eu tenho que escolher. Todo tempo existente precisa ser aplicado na oração. É por isso que nós lemos o primeiro texto aqui: orai sem cessar. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de orar. Eu posso parar com qualquer coisa na minha vida, menos parar de orar. O inimigo quer que você pare de orar. A rainha da Inglaterra disse assim: eu tenho mais medo de um homem orando do que de um exército inteiro de pé. Irmão, se a rainha da Inglaterra tinha medo de um homem orando, eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas se tem um ser humano na face da terra que Deus ouve sem pestanejar, sem dúvida, é um ser chamado mãe. Misericórdia, Deus ouve a oração de mãe. Ouve ou não ouve, mulheres de Deus? Ah, não, desse jeito aí, misericórdia. Ouve ou não ouve a oração de mãe? Eu lembro que quando eu era mais jovem, pastores, a minha mãe olhava para mim e falava assim: meu filho, eu estava desviado, meu filho, estou orando por você. E eu desviado: não, mãe, para de orar. Eu em São Paulo, na favela, droga, funk, pecado alucinante. E minha mãe todo dia orava para mim e falava: estou orando por você. Quem é mãe aqui? Pastor, mas é culto de mulheres. Você vai entender. Se você é mãe, não desista de orar por aqueles que você tem colocado no seu joelho. Efésios capítulo 3, verso 14. E por esta causa eu me ponho de joelhos. Sabe o que significa? Crente não dobra o joelho sem propósito. Toda vez que a gente dobra o joelho, tem um propósito para levar até o Rei dos Reis. Tem ou não tem? Eu falava para minha mãe: mamãe, para de orar, mãe. Minha mãe olhou para mim um dia e disse assim: meu filho, você pode fugir dos meus conselhos, você pode fugir da minha palavra, você pode fugir da igreja, você pode fugir dos irmãos, você pode fugir das irmãs, você pode fugir de quem você quiser,
mas você nunca vai conseguir fugir das minhas orações. Eu estou sentindo um ambiente espiritual aqui essa noite. Eu estou sentindo um ambiente espiritual aqui essa noite. Em nome de Jesus, com graça, com glória, que nós estamos aqui vivendo aqui, nesse momento tão lindo. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui com o pastor Gleison. Pega na mão de alguém que está do seu lado aí, por favor. Igual eu pego aqui nele aqui. Pode ser sentado mesmo. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Fale para essa pessoa, porque às vezes esse irmão, essa irmã que está sentada aí tem cara de mal, mas o que ele mais está precisando hoje é de alguém orando por ele. Fala para essa pessoa assim: você pode fugir dos meus conselhos, da minha palavra, da minha presença, mas fala assim: você nunca vai fugir das minhas orações. Eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Eu estou pregando sobre a teologia da oração aqui, meu irmão. Eu estou pregando para os crentes, para você entender que esse é o tempo de orar, que esse é o tempo que você tem que descer na oração e dizer: eu vou parar com qualquer coisa na minha vida, menos de colocar minha boca no pó. Porque se tem uma convicção que o crente tem, é de que Deus ouve a oração dele. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo caminha em nosso meio. O Espírito Santo está em nosso meio. E o Espírito Santo, ele está te inspirando a orar. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4 que depois dos discípulos terem orado, moveu-se o lugar. Depois da gente orar nessa noite, alguns lugares vão mover na sua vida. Crente que ora vai ver as coisas moverem. Eu vou repetir: o seu ministério vai mover, a sua casa vai mover, o seu casamento vai mover, a tua chamada vai mover, a tua alma vai se mover. Porque crente que ora, nada fica parado. Deus está movendo essa igreja através do poder da oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, irmãos, deixa eu contar uma experiência que aconteceu comigo recentemente. Irmãos, como eu estava fraco, precisando orar. Eu estava precisando orar demais. Eu estava precisando de orar muito, mas era muito. E o Espírito Santo falou no meu coração assim: volta para o jejum, volta para a oração, volta para o jejum como antes. Você lembra que quando você aceitou Jesus, a tua vida de oração era um pouco mais intensa? Você era mais magro, era ou não era? Era ou não era? O jejum era algo mais intenso. O Espírito Santo falou para mim: volta para a oração, volta para o jejum. Eu dirijo o culto de sexta-feira lá na igreja onde eu congrego em Senador Canedo. O irmão Rubens está aqui comigo e ele é de prova. E eu fiz 7 dias, pastor, de jejum. Comecei a jejuar. Eu estou contando isso aqui não é para os irmãos falar: nossa, está jejuando. Não, não é isso não, irmão. Só para você entender. Jejuei 7 dias, pastor. Quando eu cheguei no culto de sexta, acabou a luz. Eu falei: ah, é o diabo. Você já reparou que é só você começar a buscar a Deus com mais intensidade, que parece que as coisas começam a tudo desandar? É só comigo que isso acontece? Você está buscando a Deus com intensidade, está lendo a Bíblia, está lendo a palavra. Ninguém te chama para almoçar, ninguém te chama para jantar, mas quando você fala: vou jejuar, almoça aqui hoje. É ou não é? Jejua, não vou jejuar hoje. Janta comigo aqui hoje. Come a pizza comigo. Irmão, é só você se posicionar no reino que Satanás começa a lançar as propostas. Mas a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 4, batalhai as suas batalhas na oração. Ó que lindo. Jejuei, cheguei no culto, luz acabada. O irmão Rubens chegou em mim: e aí, pastor, vai ter culto? Vai. Porque crente de oração não está nem aí, irmão, se acabou a luz, se os irmãos veio, se não veio. Porque o importante mesmo é a presença do Espírito Santo em nosso meio, é ou não é? Se o Espírito Santo estiver no culto, está tudo bem, irmão.
Se o Espírito Santo estiver aqui, agora olha só, pode ter o melhor cantor, o melhor pregador, as melhores pessoas no ambiente, se o Espírito Santo não estiver no culto, não presta. Agora, tem Maria, João, Tiago e José no culto, se o Espírito Santo vier, o culto está perfeito. Você já sentiu a presença do Espírito Santo aqui essa noite? Não tinha microfone, não tinha nada. O Espírito Santo falou assim para mim: coloca todo mundo para orar em círculo. Eu separei 3 círculos. E eu falei para os irmãos: os irmãos vão orar e algo vai acontecer. Os irmãos estão lá, desacreditados, porque tem crente que não ora, irmão, quando ele perde a prática da oração, quando você chama ele para orar, ele vem numa incredulidade violenta. É impressionante. É por isso que eu quero dar um conselho para os irmãos: quer se juntar com alguém, não se junta com aqueles que são os mais legais, aqueles mais de boa. Não, esquece esse. Quer se juntar com alguém da igreja? Se junta com quem ora. É sem erro. É sem erro. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5: orai uns pelos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 25: irmãos, orai por nós. Quando a igreja se junta para orar, o inferno estremece. Vamos orar, irmãos. Aí os irmãos estão lá de mão dada orando. De repente eu só ouço, pastor Ramon, pastor Gleice, só ouço um grito. Lá no fundo, uma mulher caiu endemoniada. Aí o Espírito Santo falou assim: eu falei que ia acontecer alguma coisa. Eu falei que algo ia acontecer. Mulher caiu endemoniada. Quando eu cheguei lá, os irmãos assustados. Tinha uns que correu para o banheiro. Porque é assim, quando o demônio manifesta, todo mundo corre. O Espírito Santo me moveu. Eu me ajoelhei, expulsei o demônio. Aquela moça, quando recobrou os sentidos, ela olhou para mim, chorou, me abraçou. O marido dela do lado, assustado. Eu olhei para ele e falei assim: você já aceitou a Jesus? Não, pastor, é a primeira vez que eu venho. Quer aceitar Jesus para esse demônio nunca mais voltar? Quero. Então vamos lá. Ganhei uma alma naquele dia. Não foi pela força do meu braço, não foi pela força do talento de absolutamente ninguém, e nem pela excelência das palavras, mas foi pelo poder da autoridade da oração. Quem quer receber esse poder e essa autoridade? Fique de pé com a permissão do pastor Gilmar, por favor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Romanos 12:12. Paulo vai dar um conselho. Ele vai dizer assim, ó: perseverai na oração. Olha lá, alegrai-vos na esperança. Aqui não pode errar versículo não, né? Perseverai na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Você precisa perseverar. Oh, eu estou sentindo a graça dele aqui. Abacalabaia suribiarai, arabacalabaia sério. Deixa eu falar a última coisa aqui para os irmãos. A última coisa para os irmãos. A oração, ela vai ter 3 níveis. Preste atenção nisso aqui. Se os irmãos não quiseram prestar atenção em nada do que eu preguei, preste pelo menos atenção nisso aqui que eu vou falar. Nisso aqui. A oração, ela vai ter 3 níveis. Primeiro, você tem que orar na carne. Você tem que subjugar a sua carne. A sua carne não quer orar, mas você vai falar para ela: hoje você vai orar. Quando você vence a sua carne na oração, você vai para o segundo nível. Qual é o segundo nível? É quando o Espírito Santo comanda a sua oração. Romanos 8. Parece, irmãos, que quando o Espírito Santo comanda a nossa oração, a gente para de escolher, e o Espírito Santo vai inflamando o nosso coração, e nós vamos orando. Porque a oração é igual o coração: se você parar, você morre. Isso é a oração. O terceiro nível, quando você obrigou a tua carne a orar, quando você deixou o Espírito Santo comandar a tua oração, aí o Espírito Santo te leva para o terceiro nível, que é orar no Espírito. Essa expressão em Atos, essa expressão nas epístolas paulinas, está significando orar em línguas.
Quanto tempo faz que você não ora em línguas? A gente precisa, irmãos, voltar para o altar da oração. Pastor, mas eu já oro em línguas. Então hoje você vai transbordar nesse poder. Nós precisamos escalar esses níveis. E principalmente por um único motivo: nós precisamos voltar para esse altar da oração. Eu quero ouvir você orar em línguas novamente. Eu quero ouvir a igreja orar em línguas novamente. Tem línguas guardadas em você. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14 que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E é para isso mesmo. Se você não edificar a si mesmo, você não vai ter poder para edificar outras pessoas. Você primeiro precisa se edificar para depois edificar a outros. O Espírito Santo está chamando você, homem de Deus. A sua casa precisa ver você orar em línguas, mulher de Deus. Por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Não existe homem de pé sem uma grande mulher por trás dando suporte. Eu estava lembrando hoje, pastor Gilmar, eu gosto muito de história da igreja. Eu não estou aqui falando de doutrina, uso e costume, essas coisas não. Mas eu acredito tanto no ministério feminino. Eu acredito tanto que Deus levanta mulheres. Mulheres com autoridade, com ousadia, com poder. Eu estava lendo a história de Frida Wingren, a esposa do Gunnar Wingren, um dos nossos pioneiros. A gente só é pentecostal porque aquele homem quis desbravar Manaus, Pará, o Nordeste. E eu estava lendo a história e Gunnar pegou uma doença muito séria. E quem comandava a igreja, quem estava diante do trabalho, era a nossa irmã Frida. Frida dava o ensino, Frida articulava a revista, Frida cantava, Frida compunha, Frida tocava, Frida ensinava, Frida fazia tudo. A história um dia vai dizer que a filha dela morre. E quando a filha dela morre, Gunnar Wingren, ele quer desistir. Ele está no Nordeste brasileiro. A filha dela morre e ele quer desistir do ministério porque ele não teve o direito de enterrar a filha dele. A história vai dizer que Frida pega, segura um pouquinho, Frida pega o violão e ela vai compor um dos hinos mais lindos da harpa cristã, o hino 126. Ela começa a cantar, pastor. Ela começa a cantar lá que quem de Deus quiser ter a coroa, passará por mais tribulação, porque nas alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e nos céus a linda melodia se ouviam na escuridão. Esse hino toca o meu coração, porque uma mulher, essa mulher cantou esse hino para aquele grande homem de Deus, e aquele homem de Deus não desistiu do ministério, porque Deus inspirou aquela mulher na oração. Ao invés dela ir reclamar, ela foi orar, e ela levantou o marido dela. O seu marido está aqui? Eu quero que você vá até o seu marido agora. As esposas, vá até o seu marido agora. Se o teu marido está aqui em cima, vem aqui. Vem aqui, mulher de Deus. Vem aqui, cadê as mulheres? Meu Deus. Pastor Gilmar, quando Frida Wingren foi proibida, ela foi proibida, meu pai, de fazer a obra de Deus, ela escreveu uma articulação no jornal Mensageiro da Paz, e o título era: Deus está mobilizando as suas tropas. Deus está mobilizando homens de Deus, Deus está mobilizando mulheres de Deus, Deus está mobilizando a igreja do Senhor. Se o teu pai está aí, menina, menino, moço, moça, se os teus pais estão aqui, se junta com a tua família aí agora. Vocês vão colocar a mão sobre esse homem. Oh, aleluia. É muita cobrança sobre os homens de Deus, é muito ataque.
ataque sobre o sacerdote do lar, mas a sua oração hoje vai começar a blindar a vida desses obreiros, desses homens, desses pastores. Eu vou contar até 3, e no 3, mulheres de Deus, vocês vão orar por esse homem com toda a autoridade que você tem, e eu vou confiar que você vai soltar a sua língua e a sua voz. 1, 2, 3, comece a orar. Eu quero ouvir a igreja orando. Vai lá. Vai lá. Vai lá, igreja orando. Pode subir o nível da adoração. Sobe o nível do teclado, sobe o nível da bateria, sobe o nível da guitarra, sobe o nível do violão, sobe o nível do baixo, sobe o nível da sua adoração, sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível. Põe a tua carne para orar aqui essa noite. Sobe o nível da sua oração aqui essa noite, mulher de Deus. Sobe o nível da sua oração, homem de Deus. Existe uma casa que se inspira em você. Existe uma casa que se inspira em vocês. Deus está mobilizando as suas tropas. Deus está mobilizando as suas tropas. Deus está quebrando a amargura. Deus está quebrando o rancor. Deus está quebrando agora. Não pare de orar. Te amo, me dê amar. Dizer que preciso, me dê amar. Dizer que és formoso, dizer que és formoso. Formoso és. Deus está mobilizando as suas tropas. Ele mobiliza as suas tropas. Não pare de orar. Eis-me aqui. Isso. Outra vez. Não pare de orar. Diante de ti abro meu coração, meu amor, tu escutas. Abraça esse homem de Deus aí, abraça ele se você pode. Abraça esse homem de Deus que está aí com você, abraça ele. Abraça ele, restaura o seu altar de oração. Abraça ele, abraça esse homem de Deus. Isso, isso. O amor nesse lugar. Eu venho me dê amar. Dizer que te amo, me dê amar, me dê amar. Dizer que és formoso, me dê amar. Dizer que és formoso. Fique no mesmo lugar com a sua esposa e com seus filhos. No mesmo lugar, segure só um pouquinho. Irmão André, segure só um pouquinho. Fique no mesmo lugar. O pastor André vai fazer mais uma oração por nós, mas escutem. Eu não faço isso. Eu não consigo aplaudir o que eu vou fazer aqui agora. Não consigo. Se depender de mim, eu me reprovo no que vou fazer. Olhe para mim. Olhe para mim. Hoje eu passei um dia muito alegre com o Senhor. Eu levantei, saí da cama do meu quarto, meu e da minha esposa, e fui para o outro quarto da nossa casa. E eu me ajoelhei 5:05 da manhã. Eu disse 5:05. Pai, eu quero a glória do teu nome, a edificação. E a igreja entendeu o que o Senhor está falando aqui hoje através do pastor André. 5:05 da manhã, eu me ajoelhei. Quando eu levantei,
levantei do joelho, faltavam 5 minutos para as 7 horas da manhã. E eu me assustei. Eu disse: ó Senhor, eu pensei que haviam passado poucos minutos. E eu se passando 2 horas, ajoelhado. E eu disse para o Senhor: Senhor, teu servo agora está com a mente cansada. E sentei na cama, pensando que eu ia dormir. E o Espírito Santo me ajudou a continuar orando. O mandou candesove, cantou camanaço. E o Eterno respondeu-me algumas coisas sobre a sua igreja no Brasil, que vai chegar a hora certinha para falar. Ouçam, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O Senhor está tocando uma trombeta, acordando a sua igreja. Não vai mais demorar. Ele está voltando. Jesus está voltando. Ele está tocando a trombeta para a sua igreja fazer um retorno à oração e à palavra de Deus. Digam comigo para o pastor André Ribeiro orar por nós. Diga assim: o Senhor está tocando uma trombeta, está acordando a sua igreja universal. Diga: Ele está voltando. Você que ainda está com seu esposo e com seus filhos, diga assim: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Agora diga assim para ele: o Senhor está chamando toda a sua igreja. Faça assim, para fazer um retorno à oração e à palavra. Aleluia, aleluia. Eu sabia que o pastor André Ribeiro, a convite, estaria aqui pregando. E depois que eu levantei da oração, senti tanto desejo que eu disse assim: se eu fosse pregar hoje, eu pregaria sobre oração e a palavra de Deus. Revada clama nova raça mandagai. Segure aí, porque nós vamos orar para o Senhor dar a sacudida que Ele está querendo dar, avivar, trazer para os cultos de terça-feira. Você que ainda está conectado, se os cultos de ensino na sua igreja é segunda-feira, Ele vai sacudir famílias para estar no culto. Aleluia. Ele vai dar uma sacudida. Muita gente adormecida vai acordar, porque o Senhor vai soprar, aleluia. E as igrejas vão perceber, porque está chegando a hora. Quero que o pastor André Ribeiro ore. Senhor, que a tua igreja no Brasil e no mundo faça um retorno à oração e à palavra. Eu quero fazer um convite para a igreja agora. Enquanto o pastor Gilmar falava, eu lembrava de um versículo em Lucas 11, que os discípulos olham para Jesus e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eu queria fazer um convite para toda a igreja. Se não for constranger os irmãos, se os irmãos são de oração, só deixa os porteiros lá na porta. Eu queria a igreja inteira aqui, perante o altar. Vem aqui. Sobe o nível da adoração aí junto com a gente. Os obreiros e os homens de Deus que estão aqui, eles receberam uma oração tão forte de suas famílias.
que a autoridade do Senhor sobre a vida deles foi renovada de tal forma que eles vão orar por vocês. Os pastores, os presbíteros, os evangelistas, todos que estão aqui, vão orar por cada família que estão aqui. Você dá conta? Vem mais para frente aqui. Pode vir mais. Você vai fechar os seus olhos com a família da forma que você está, enquanto os nossos irmãos, nossos obreiros vão impor as mãos sobre vocês. Nos ajude, por favor. Impõe as mãos, obreiros, sobre as famílias que estão aqui, sobre os nossos irmãos. Impõe as mãos sobre os irmãos. Impõe as mãos sobre cada um. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Deus está resgatando filhos aqui. Tem filhos aqui que estavam prestes a desviar, a sair da presença do Senhor. E Jesus está resgatando a espiritualidade de lares aqui. Sobe o nível em nome de Jesus. Não pare de orar. Maravilhas de amor. Não pare de orar. Fará o Senhor. Isso. Atendendo a oração. Isso, meus companheiros. Continua se derramando. Se derrama, se derrama. Se derrame, se derrame perante o Senhor. Se derrame perante o Senhor. Se derrame perante o Senhor. Sobe o nível. Isso. Eleva o nível. Não pare de orar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo, diga. Quando tudo perante o Senhor estiver E todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor Ele tem poder. Quando tudo deixares Abacalabandarabaia, subiu coba da calabaia, série minha calabaia, série minha calabandarabaia, subiu coba da série. Espírito Santo, nós oramos pela tua igreja. Nós oramos pelas casas, pelos lares. E a única coisa que pedimos é que o Senhor restaure o poder da oração no meio da tua igreja. Eu não estou falando de pulos, de movimentos. Eu estou falando do poder da oração. Restaura isso sobre a vida de cada crente. Porque nunca foi na força do braço, sempre foi na força e no poder dos joelhos dobrados. Quem fala em línguas aqui?